Evangelho de João, capítulo 14, passagem muito conhecida, de 1 a 6. Vamos ler estes versículos. Quantos estão alegres? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, nós lemos, temos um tema, mas é o Senhor que tem as palavras. É uma manhã de Santa Ceia, Senhor. Fale as tuas palavras conforme o teu querer, sendo somente elas mesmo, pois nada mais, nada menos desejamos que sejam as tuas palavras e o teu mover, em nome de Jesus. Quantos concordam de verdade, diga amém. Tome assento. Jesus está aqui neste evangelho maravilhoso que é o evangelho de João. Quando alguém vai começar a leitura bíblica, não leu a palavra, primeiro conselho nosso é que leia primeiro o evangelho de João, que é o evangelho das profundidades, das revelações gostosas para a igreja, para o salvo. Revela o verdadeiro caminho, o verdadeiro salvador, a verdadeira salvação. E é um evangelho escrito por Deus, inspirado, tomado. João, o discípulo do amor, se deixa usar. E estas obras acontecem, as palavras vêm para nós. E elas não são palavras qualquer, elas são palavras do verbo. O verbo vivo, o verbo que é Deus, o verbo que é Logos. O próprio Jesus está revelado nas palavras. E a partir do capítulo 13 deste evangelho, Jesus começa a sua despedida diante dos discípulos. Então ele está na Santa Ceia e ele certamente na sua mente vem: o que eu vou deixar de exemplo maior para os meus discípulos? Porque eu vou começar a me despedir deles. Está chegando a minha hora. Então, ali está a Santa Ceia. E ele tira as partes de cima das vestes, cinge-se de uma toalha, pega uma lavadeira com água, uma vasilha com água, e vai lavar os pés dos discípulos. E aí ele começa a trazer aos discípulos algumas revelações. Revela o traidor que está no meio deles, revela que ele está deixando, que ele está partindo. O texto revela que ele nos amou até o fim. Ele revela que um vai negar ele. Final do capítulo 13, ele diz que o Pedro vai negar ele antes que o galo cante. 3 vezes Pedro negaria ele. E ele vai trazendo estas últimas revelações, e isso perturba o coração dos discípulos. Os discípulos começam a turbar. A palavra no grego é angustiar-se, perturbando. Porque são muitas informações. Jesus vai para a cruz, vão desprezar o Filho. Tem traidor no meio de nós. Tem quem vai negar.
e estão angustiados, porque eles serão dispersos. Eles estarão como ovelhas sem pastores, e eles estão tendo essas revelações da boca de quem não mente, e eles sabem que isso é verdade. Então vem a angústia, vem a perturbação. E agora Jesus inaugura o capítulo 14, ou as falas do capítulo 14 começam a acontecer, porque isso aqui foi separado como capítulo depois, né, pelos maçoretas. E Jesus começa a dizer, olhando para eles, entendendo o que eles estão enfrentando, dizendo: não se turbe o vosso coração. Se nós, muitos seres humanos, terapeutas, fôssemos agora tomar o lugar de Jesus, não falaríamos as palavras que ele vai falar depois de dizer: não se turbe. Porque os terapeutas querem respostas para agora, para aquele que sofre agora. E Jesus começa a falar de coisas eternas. Jesus não dá consolo para eles e nem muda o que ele falou. Ah, não, tudo bem, eu vou amenizar a coisa. Não, todo jeito vocês vão ser entregues, vão sofrer. Vocês terão que tomar a cruz de vocês também. Mas Jesus começa a trazer a eles a esperança que deveriam ter. E essa esperança é que dariam a eles a força para não negarem Jesus. Para não abandonarem Jesus na caminhada e ficar no banho-maria como muitos. Porque o que eles enfrentariam, pessoas de banho-maria não vencem. Tem que ser os decididos. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Porque o Senhor vai trazer a resposta: não, na casa de meu Pai. Sabe o lugar onde eu vou? Lá na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria para vocês, mas tem. É muita morada. E olha, para onde eu estou indo, eu também quero que vocês estejam lá comigo. Por isso quero ministrar sobre o tema, o Senhor nos dando palavras. O importante é chegar em casa. Aleluia. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga para ele isso. O importante é chegar em casa. Porque problemas nós vamos enfrentar, e talvez mais graves do que os que estamos enfrentando. Tem coisa vindo pela frente e nós vamos enfrentar. Tem batalhas vindo pela frente, se os homens não mudarem suas decisões, nós vamos começar a enfrentar. Mas o importante é chegar em casa. Rakamasokerai. Aleluia. O importante é não perder a viagem. Aleluia. Oh, Rabassia Ramandarai. Pastor, mas está difícil, hein? Tem uns irmãos me perseguindo, da própria igreja, do cristianismo. Tem gente me perseguindo. A coisa está feia, não sei se eu vou conseguir não, você que sabe, mas o importante é chegar em casa, aleluia. Então vá perdoando, vá relevando essas coisas, Darabia Kassaia, e continue a sua marcha, a sua caminhada, continua na carreira que lhe está proposta, olhando para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Os discípulos estão preocupados, perturbados, porque também Jesus começa a falar umas coisas que eles não estão entendendo. Mas lá na frente Jesus vai abrir os olhos deles, mas eles não estão entendendo. Porque Jesus olha para eles e diz: ego emi re rodos. Kai re
aletheia kai re soi. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele diz em artigo definido, não existe outro. Não, Maria não é intermediadora entre Deus e os homens. Não, eu sou. Não, Paulo não pode orar por vocês e interceder. Eu posso. Não, Pedro não é nenhum dono de igreja. Eu sou. E olha que eu não estou pregando religião, que nós não pregamos religião. Estou pregando a Bíblia. Se alguém quer morar no céu, esquece tradições e religiões e comece a olhar para a palavra de Deus. Você quer salvação? Quer chegar ao Pai? Então a verdade bíblica é que nos leva ao Pai. E isso não é nenhuma perseguição ou falar mal de igreja. Pregar a Bíblia é falar bem de Deus e mostrar o caminho da salvação. Então ele está dizendo, não existe outro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é nem pastor, nem padre, nem líder espiritual, nem homem de oração, mulher de oração, nenhuma pessoa com a fama toda espalhada nos corações humanos. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus Cristo. É por Jesus. Escute, preste atenção. O importante é chegar em casa. E eu só chego em casa por Jesus. Se você ficar priorizando, seja o que for nessa terra, não sendo Jesus, você não chega. Não chega. Por isso que Jesus, no capítulo 15 seguinte, nós estamos no contexto. No capítulo 15 ele vai dizer, eu sou a videira, hein? Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Está em mim, eu em vocês, e vocês darão fruto. Quem não está em mim, não vai permanecer, vai ser cortado. Todo ramo que não dá fruto, cortado. Quem não permanece, não vence. É o contexto de João, os 11 primeiros versículos, 8 vezes a palavra estar, permanecer. Então, se vocês querem chegar a essas mansões celestiais, como nós chamamos, se nós queremos chegar às casas que Jesus prometeu, tem que estar nele, permanecer nele, viver nele, para a glória dele. Jesus Cristo é o único que foi para a cruz sem pecado, e tomou sobre si os nossos, morreu com eles, ressuscitou sem eles, aleluia, para nos dar a salvação. O caminho é Jesus. Então, tem alguém te perturbando? Tem alguém fazendo mal para você? Tem alguém sendo um empecilho, uma barreira para a sua vida? Perdoa. Tem que permanecer em Jesus. Tem que perdoar. Se não perdoar, não prossegue com Jesus. Se não perdoar, não consegue ter comunhão com Jesus. A mágoa nos separa de Deus e das pessoas. A mágoa nos faz amargos. A mágoa nos faz revoltados, precipitados com palavras e atitudes. A mágoa tira a nossa comunhão com Deus Pai. Porque vem um sentimento que nem o pai está olhando para isso. A coisa vem camuflada e vai crescendo, vai virando gangrena. Vai matando a pessoa. Por isso Deus não manda você sentir para perdoar, Ele manda você perdoar. Perdoa agora. Não, amanhã não, agora.
Não, daqui 10 minutos não, agora. Perdoa agora. Xarabá, Surakai. Você só pode participar da ceia. Eu só posso participar da ceia porque Ele nos perdoou. Rabá, Surabai. Aleluia. A mágoa é algo como um reagente químico terrível para nós. Um ácido, por exemplo. Tem alguém aqui que tem coragem de pegar um copinho e tomar um ácido? Pois isso é tomar mágoas. Por isso qualquer coisa que aparece como um ácido, perto de você, perto da sua língua, você já tem que cuspir. Por causa do mal que representa. Mágoa você não pode deixar entrar. Se entrar já começa a corroer. Mas se entrou, tem que arrancar logo, senão queima tudo. Tem que arrancar. Quando Deus te manda perdoar, Ele não te manda compreender o erro dos outros, e Ele não manda você ser complacente com isso ou com aquilo, não. Quando Ele te manda perdoar, Ele está te guardando, Ele está te limpando, Ele está te lavando, Ele está te poupando, Ele está te curando, Ele está te sarando, Ele está te libertando, Ele está te abençoando. Perdoa! Baragasudai. Ah, mas eu quero ver aquela pessoa padecer. Não, você quer ver o perdão. Porque o importante é chegar em casa. O importante é chegar em casa. Rabassadariakai. As pessoas que vão chegar, a Bíblia diz em Hebreus 9:27, uma vez morto, segue-se o juízo. Então a pessoa quando morre, ela já vai passar pelo juízo, segue-se o juízo. Que juízo é esse? Se morreu com Cristo, vai para Cristo, se morreu sem Cristo, já vai para o inferno. E a pessoa que, quando seguir o juízo, olhar para Jesus e pensar, perdi o céu porque não perdoei, aí ele vai entender o que é perdoai-vos uns aos outros. Mas muito tarde. Porque o perdão é para você não perder o céu. Não tem a ver com o assassino, não tem a ver com o roubador, não tem a ver com o fofoqueiro, não tem a ver com aquele que foi a causa de te mandarem embora do trabalho, não tem a ver com aquele que você assinou embaixo e por isso perdeu o que tinha porque teve que pagar como fiador. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com você, tem a ver com a sua salvação, tem a ver com o que Ele pode fazer depois do perdão, através da misericórdia dEle em favor da sua vida. Keirabassurai. Você entende? Perdoar é para ontem. Lava seu coração, lava sua alma, lava o seu futuro, lava seus pés. Rabaksugedaya. Lavar os pés dos outros representa muita coisa, meus irmãos. Porque o importante é chegar em casa. Jesus, quando Ele está lavando os pés de João, é a coisa mais doce. Já ministramos aqui sobre os discípulos lavadores de pés, uma mensagem muito especial que Deus nos revelou. Lavar os pés de João é muito bom, tranquilo, sem problema. E lavar os pés de Judas, o Iscariotes, o traidor que naquele dia já estava sendo revelado. Naquele dia Satanás entraria no seu coração. As pessoas dizem, irmãos, fica guardando ceia, não sei o quê. Judas participou da ceia, mas ao tomar do pão, Satanás entrou. Porque ceia é coisa séria. E aí de repente o diabo entra e Jesus fala o que tem que fazer, faça logo. Quando Jesus fala isso, Ele está falando para o próprio diabo. Porque quem entrou lá foi o diabo e agora estava dominando. Não era para Judas. E aí, Ele vai lavar os pés de Judas. O texto que nós lemos dá a entender que Jesus não tem reações alguma contrárias. Que da mesma maneira que Ele lava os pés de João,
ele lava os pés de Judas. Pastor, mas Jesus não era profeta, ele não sabia, por que ele já não mandou esse homem embora? Meu querido, Jesus é bondade, Jesus é misericórdia. Enquanto há vida, Jesus sabe que há esperança, que pode mudar, que pode tomar novas atitudes. Jesus deixa lá. Tem gente que quer que a gente mande as pessoas embora da igreja. Sai da igreja, você está muito pecador. Não, fica na igreja, mas ouça as palavras e deixe elas libertarem você, porque Jesus é o libertador. Venha como estás, mas vede como ficais, porque a palavra é pregada de salvação. Então, meus irmãos, há momentos na nossa vida que nós temos que tratar cada um de igual forma, mesmo sendo João, mesmo sendo Judas. Aquilo que parte de nós para servir, nós temos que fazer com prazer, como bem-aventurados. Jesus, ele devia dar um conselho para Judas, pastor. Não, Judas já conhecia toda a verdade, ele já sabia a verdade, ele já sabia que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Por tanto tempo, 3 anos andando com Jesus e quase 6 meses andando com Jesus e sabendo, ele é o mestre, ele é o salvador, ele é o Messias desejado. Pessoas assim não precisam de conselhos diretos, elas precisam de tomar decisões. O importante não é quem é Judas, o importante é chegar lá. O importante é chegar em casa, da Gácia, Arabaia, Dácia. Por isso Paulo vai aconselhar, se alguém deu a nós prejuízos, é melhor sofrer o dano. Sofra o dano. Por que está indo na justiça? Por que um contra o irmão, o outro irmão vai na justiça? Não, é melhor sofrer o dano por Jesus Cristo. Deixa eu te falar, é importante chegar, é importante entrar para dentro da casa que está reservada, a da baçaia. Não tem nada nesta vida mais caro do que chegar na glória e poder entrar para as casas reservadas para a família da fé. Aleluia, aleluia. Por isso, queridos, não fique querendo entender as coisas destes dias. Preste atenção no caminho. Preste atenção no caminho. Aquele exemplo que eu sempre gosto de dar aqui. Alguém quer ir para Goiânia. Aí, vamos supor que só existe um caminho, não tem outro, ok? Por Nerópolis, não tem mais. Só tem essa aqui da BR com pedágio. Tem que pagar o pedágio ainda. Então, só tem esse. Aí alguém chega para mim, eu quero ir para Goiânia, como que eu faço? Pã e pã. Não, mas por aí eu não vou não. Então você não vai em Goiânia. Não, mas eu quero outro caminho. Não tem. Não, mas eu exijo. Todo jeito, se você exigir também não vai ter. É só esse o caminho. Quer morar no céu? Quer entrar na casa prometida? Quer ter essa casa? Só tem um caminho, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso, no mesmo capítulo 14, no versículo 23, Jesus vai dizer: quem me ama guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos e nele faremos morada. Nessa caminhada nós temos que ser casa de Deus. Para ir para a casa celestial, nesta vida, nós temos que ser casa de Deus. O lugar, o templo de habitação do Espírito Santo. Ou não sabeis vós, que fostes comprado por bom preço, e que não pertencem a vós mesmos, mas sois santuário de Deus, santuário do Espírito Santo, templo de habitação do Espírito Santo. Arabassai, Gorobasaia.
é necessário o avivamento para as nossas vidas, é necessária a presença de Jesus nas nossas vidas, e onde Ele está, cada baçaia, as mãos se levantam, as bocas se abrem, os pés batem, a glória sai desta casa para adorar, Garabá, Sorabagás, Arabá, Sandaraia, aleluia, aleluia, aleluia. Não importa o que vai acontecer lá fora, não importa, eu digo no propósito de caminhar, ok? Não importa o que acontece aqui dentro, importa se eu estou nele e ele está em mim. Tem gente que até agora não conseguiu abrir a boca para dar um glória. Você imagina isso? Porque a gente dá glória, Tem uns que dá glória alto, outros dá glória mais baixinho, mas dá glória a Deus. Tem uma reação. Não, tem gente que está morto. Por quê? Porque deixou entrar na mente tanta besteira, tanta asneira, deixou entrar no coração tanta mágoa, tanto ressentimento. Para com isso, o sangue de Jesus nos lava. O sangue de Jesus nos purifica. Rabá, Surai, Gandácia. Aleluia. Entenda, meu irmão, a porta para nós foi fechada lá no jardim, quando o primeiro Adão pecou com Eva, e eles foram expulsos do jardim, e a maldição entrou, a morte entrou, o pecado entrou, mas na plenitude dos tempos, Jesus Cristo entrou, aleluia, na nossa vida, através de ser encarnado numa virgem chamada Maria, uma bem-aventurada serva de Deus, e a obra do Espírito aconteceu, e o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós, e ele andou no meio de nós, e ele pregou a palavra, e quando ele foi para a cruz, ele foi derramar seu sangue naquela cruz. Veja, meu querido, quando ele chega na cruz, que é crucifixado naquela cruz, e o sangue vai vertendo, vai caindo no chão, o que o jardim fechou, o que o jardim tirou de nós, quando o sangue de Jesus era vertido, os céus começaram a se abrir, o véu que tinha sido colocado começou a se rasgar, e o sangue foi vertendo, e o sangue foi caindo, e o céu foi se abrindo, o sangue foi caindo, a graça foi sendo derramada, o sangue foi caindo, e o céu derramou salvação a todas as criaturas da terra. Eu sou o caminho, disse o Senhor. Aí atrás se amandaraia, negar esse amor, negar esse sacrifício, negar esta palavra, é negar uma casa na eternidade. Não se turbe o vosso coração, ponha fé aí. Crede em Deus e crede também em mim. Creia que nós vamos chegar, e para chegar não importa como, mas nós vamos chegar. Arabá, Sadai, Arucamai. Para Paulo chegar, ele perdeu, foi degolado. Para Pedro chegar, ele foi crucificado de cabeça para baixo. André, Bartolomeu, tantos outros, alguns queimados, outros esfolados. O importante é chegar. O importante é chegar. Chegaram para o irmão e disseram: olha, você tem que negar Jesus, senão nós vamos cortar a sua cabeça. Aleluia. Vê se ele estava preocupado em chegar, porque o importante é chegar em casa. Aleluia. Ele disse: se 1000 cabeças eu tivesse, 1000 cabeças eu daria. Orabá, Sadaia. Sabe por quê? A convicção dele é: o importante é chegar.
chegaram para outro e disseram: nega o teu Jesus, ou nós te colocaremos nessa chapa e você vai morrer queimado. Aleluia. Ele diz: queima o corpo, mas não queima a alma. Arabacaia. Levaram John Hus para a fogueira e ele passou a noite fazendo o teste, o quanto o fogo queimava, mas ele morreu profetizando: hoje vocês me matam, daqui 100 anos vai nascer Gadabasaia, um proclamador desta palavra. Arabasandaia. Quem morre pensando no céu, morre falando do céu. Arabacachandaia. Quem verdadeiramente é um cidadão celestial, está preocupado em chegar lá e chegar bem. Tem glória a Deus? Não, não tem um glória a Deus, não. Não tem um glória a Deus assim que a gente abre a boca e mostra que a gente quer chegar lá. Nós cantamos na abertura do culto de Santa Ceia: o céu começa a se abrir, toda... Você consegue imaginar? Cristo, Rei dos Reis. Em tuas mãos, pela... E ela vai entrar dizendo, cantando: Santo é. Esse é o nosso sonho, esse é o seu sonho. Então perdoa, nós temos que permanecer em Cristo. Esse é o seu sonho, então persevera, nós temos que permanecer em Cristo. Esse é o seu sonho, produza fruto e mais fruto ainda, aleluia, porque esse é o desejo do Senhor Jesus Cristo. Nós sonhamos em chegar no céu, aleluia. Amai-vos uns aos outros. O contexto do capítulo 14, Jesus diz assim: nisto saberão se vocês são os meus discípulos. Aí como, Senhor? Se vos amardes uns aos outros. Meu Deus do céu. Quando nós cantamos naquela parte, que eu não conhecia esse amor, até que eu olhei para ele, cheio de dor, me amando, por favor. Jesus estava na cruz, cheio de dor. Não dá para descrever, não tem como, não dá. E de repente, pessoas meneando a cabeça, injuriando, provocando. Em cima, uma placa de zombaria, mas revelando verdades. E dentro daquela cena, sendo injuriado, caluniado, ele amava. Não dá para entender isso. Ele amou os seus algozes. Ele amou sendo furado. Ele amou tanto, tinha tanto amor nele, que quando o centurião cravou a lança no lado dele, ele não suportou. Ele caiu de joelhos, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus.
Porque o amor sai de Jesus. Ele vem de Jesus para nós. E olhando para Ele, uma coisa. Agora olhando para mim, por favor, como que Ele vai amar assim? Ele foi amar você, que muitas vezes não se suporta, não se aguenta, muitas vezes se enche de revolta. Eu quero essa pessoa para o meu Pai que está nos céus. Eu compro essa pessoa. Eu verto o meu sangue por ele. Mas ele não vale nada. Não vale para você, mas para mim vale. Arabassai, eu só saí da glória e vim aqui porque eles valem muito para mim. Arabassia. Aí ele olha para os discípulos e diz: eu também quero que vocês se amem assim como eu vos tenho amado. Meu Deus do céu. Então, se alguém me perseguir, eu tenho que olhar com esse olhar de amor. E tenho que perdoar. Você consegue? Eu quero que você assuma em nome de Jesus Cristo: eu não consigo, porque essa é a verdade. Eu assumo, eu não consigo. Eu não consigo. Mas ele disse: nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vos amardes. E como eu não consigo, irmão André, eu busco graça todo dia. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, me dá graça. Senhor, não deixe eu perder o caminho. Adabassai. E Jesus quer essa dependência, porque quando nós não tivermos essa dependência, é porque já saímos do caminho e não estamos mais nele. Mas enquanto nele, e sabendo que o importante é chegar em casa, todos os dias levantaremos para colher o maná. Todos os dias oraremos a ele e pediremos a sua misericórdia. Todos os dias nós olharemos para ele. Não te esqueças de mim, Senhor. Me ajuda, me dá graça, me dá força, porque eu quero chegar. Fique sobre os pés da Arábia das Oracaço Derebianai. O Senhor nesta manhã quer que guardemos esta frase em nossas almas. O importante é chegar em casa. Isso quer dizer que somos peregrinos e forasteiros. E como peregrinos e forasteiros, ainda que alguém aqui possa morar numa mansão de 50 cômodos, você ainda não tem casa. Essa aí não é sua. Essa é da terra. Da Sevinai. Você pode andar numa Ferrari de tantos milhões. Esses carros novos que existem por aí, Lamborghini, não sei mais o que, de tantos milhões. Você ainda é um peregrino e forasteiro, se você for de Jesus Cristo. E como peregrino e forasteiro, não pode andar morto. Tem que andar vivo. Porque peregrino e forasteiro não é do lugar, é perigoso o lugar. Vigiai e orai. Vigiai para que não entreis em tentação. Vigiai para que o inimigo não te convença de estar e morar nesta terra para sempre. Vigiai, vigiai, vigiai. Porque somos peregrinos e forasteiros. E se somos peregrinos e forasteiros, temos saudades do nosso lar.
Rabassa daragaia. Quando você viaja, quando eu viajo para essas viagens missionárias, 30, 40 dias, você ama estar ali fazendo, você ama estar no meio dos irmãos, você ama ver o que Deus opera, a ajuda que é dada, etc. Mas você tem saudade de casa. Você quer voltar para casa. Você pode dormir num hotel 7 estrelas, numa cama king, dupla, quintuplicada, sei lá. Pode ser o que for. Passa os dias, você está com saudade de casa. Ainda que seja uma caminha simples, mas você está com saudade da sua caminha. Sabe por quê? Porque aquele é o seu lugar. Você entendeu? Não. Só tem saudade do céu quem sabe que aquele é o seu lugar. Só tem saudade dos céus quem sabe que aquele é o seu lugar. Gadasti Arabandai. Somos peregrinos e forasteiros, mas temos um caminho para andar, e o importante é chegar em casa, e a nossa casa Jesus já preparou. Allah Sui Hadai. Então a pergunta desta manhã de Santa Ceia é: você está caminhando para lá? Para onde você está indo? Se eu pegar a BR-153 e for, vocês saberão que eu estou indo para Goiânia, no sentido que eu falei, porque é evidente o que está lá na frente. O que está na nossa frente, irmãos, é Paulo e Macalina, é o céu. E se eu estou caminhando para lá, vocês têm que ver que eu estou caminhando para lá. Minhas palavras agora são sem chocarrices, não são podres, não são torpes. A linguagem é uma linguagem celestial na boca do céu. As vestes são vestes moderadas, de quem não quer chamar atenção para outra coisa senão para que vejam Jesus em mim. As atitudes no meu trabalho, nos negócios, na empresa, são atitudes de, quando pessoas olharem para mim, descobrirem que são atitudes de servo de Deus. Se eles não entenderem esse termo, servos de Deus, eles dirão: você é diferente, você não é como os demais. E isso não é vantagem e nem uma coisa do outro mundo. Isso é natural na vida de todos os cristãos, os verdadeiros. O namoro é santo. O namoro não tem pega-pega. O casamento é santo. Tudo na vida da igreja que peregrina para o céu é santo. Então eu volto à pergunta: para onde, e quando eu digo você, eu estou incluindo a mim, ok? Para onde você está caminhando? Para onde você está indo? Para a gente orar, eu quero lembrar aqui do filme que nunca saiu da minha cabeça, a cena, Deixados para Trás. Quando o arrebatamento, são 7, né? Ou 5, não sei. Quando o arrebatamento acontece e o pastor fica para trás. E ele fica batendo uma bolinha no templo. As pessoas falam: pastor, mas o senhor aqui? Porque é natural que as pessoas esperem que primeiro o arrebatado seja primeiro o pastor. É o pai espiritual, não é possível. Só que esse ficou.
E ele disse algo que hoje, ainda hoje, ressoa no meu coração. Eu falei de coisas que eu não acreditava. Eu preguei sobre coisas que eu não acreditava. Ou seja, ele pregou a palavra como se deveria pregar. E esta palavra salvou aqueles, mas não salvou a ele, porque ele não tomou para si a palavra. Tome esta palavra para você. Eu estou tomando ela inteira para a minha vida. Rabassuragaia, receba esta palavra em nome de Jesus. O dia está chegando, Rabassai. Tem gente indo para aquele lugar, às vezes vai 1, vai 10, aí às vezes cai um avião, vai não sei quantos do avião, não sei o que, mas está chegando o dia que toda a igreja dos fiéis será arrebatada, Adácia. Todos nós fiéis subiremos ao encontro do Senhor. Receba essa palavra, receba essa palavra e guarde na sua cabecinha, no seu coraçãozinho, guarde esta palavra. O importante é chegar em casa, é chegar. O importante é chegar, é passar pela porta, é viver e vivenciar a glória eterna, o gozo eterno na nova e linda Jerusalém. Curva a sua cabeça. Oh, faça alguma coisa para dizer para Jesus que você quer chegar. Faça alguma coisa, fala com Ele. Eu quero chegar, Jesus, me dê graça, me dê força, me dê coração perdoador, me dê uma vida para viver para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Não me deixe ficar, não me deixe perder a eternidade com o Senhor. Pelo amor de Deus, me dê graça, Senhor, me ajuda. Não adianta ser obreiro, ser pastor, se perdermos a salvação. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Louco, e se te pedirem a tua alma? Perdoa agora. Tem pessoas aqui que precisam perdoar. Perdoa agora. Perdoa, não, daqui a pouco não, agora. Lava o teu coração, se limpa em nome de Jesus. Perdoa agora, perdoa inteiramente, totalmente, plenamente. Perdoa, seja lavado no sangue de Jesus com esse perdão. Seja lavado com esse perdão. Receba o perdão de Deus para a sua vida. Arabassure-cai, Urabacandarabiadaciadamas. Vai falando com Deus. Você tem que dar respostas. Eu tenho que dar respostas. Aleluia. Baruch Reshavaragar. Fale com o Senhor. Abraú Shevahanai. Oricalabassure Kandarai. Oriandalabassuri Andaragas. Baruch Shevanda. Uragas Surya Kandarabagas. Aleluia, Senhor, atenta para a oração. Atenta para o clamor, Senhor. Aleluia. Se tem alguém aqui que você precisa perdoar, pedir perdão, sai do seu lugar, vá até essa pessoa. Deus nos deu esta palavra porque é para nós e para agora. Se tem alguém que você está magoado, está aqui, vai a essa pessoa. Abraça ela, sem dizer eu te perdoo, mas dizendo eu peço o teu perdão. Arabassuragai. Filhos e mães, filhos e pais, peça perdão.
Pais, peçam perdão. Peça perdão ao seu líder de departamento. Peça perdão aos liderados. O perdão cura, o perdão sara, o perdão liberta, o perdão abençoa. Rabacá Surianda, Oriala Ramassai. Santa Ceia é o ápice do perdão. Alguém que tem mágoa não tem como participar da ceia em comunhão. Tem que ter o perdão. Tem que ter o perdão. Tem que ter o perdão. Da Cássia Amanda, o Espírito está falando conosco. Tem que ter o perdão, é o Espírito do Senhor. Tem que ter o perdão, não insista. Faragamassure Karabagás, Derabassure Cai. Se perdoar também, vosso Pai que está no céu vos perdoará a vós. Te calabassuri andalabagás, Carabaxerebe adacandai. Tem que se arrepender dos pecados. Tem que se arrepender da linguagem morta. Tem que se arrepender dos pensamentos contrários. Lava-te no sangue de Jesus, porque o importante é chegar em casa. O importante é ouvir o soar da última trombeta para a igreja na terra. O importante é ouvir o Senhor dizendo: vinde benditos de meu Pai para o repouso eterno. Ragabassi Arabai Aracamassúria. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu ministrei a palavra, fui canal da voz do Senhor, para a glória e honra do teu nome. Mesmo sem merecermos, o Senhor falou conosco. O Senhor trouxe a nós as palavras de vida eterna. O Senhor que é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ti. Nós nos rendemos a Ti, nós nos escondemos em Ti, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e fugimos para a Tua presença, entramos na Tua presença, nos escondemos em Ti, Senhor. Confirma agora a cura de corações, a cura de mentes, a mudança de vidas, a libertação profunda de cada um que é necessário. Traga de volta a alegria da adoração. Quem está indo para casa é adorador. Quem está indo para casa ama o Senhor da casa. Adabassai, devolva a adoração, devolva a alegria na alma dos que vão para casa. Arabacobre Sabaragaia, a alegria da igreja que cruzará os portais eternos da Nova Jerusalém seja manifesta no coração. Os salvos sejam alegrados pela presença daquele que salva, daquele que é Senhor. Rabá, Sarabagá.